Olá a todos e a todas. Hoje, na nossa videoaula de Sociologia, a gente vai falar um pouco sobre o contexto de surgimento da Sociologia. E aqui a gente precisa pensar a Sociologia surgindo como uma tentativa de um conhecimento rigoroso e científico da realidade. A Sociologia ela surge num momento bastante particular da história da humanidade. Ela surge na modernidade, na Idade Moderna, em que já no finalzinho da Idade Moderna, em que a sociedade, principalmente a sociedade europeia, vai passando por profundas transformações. E é na Idade Moderna que a gente tem dois grandes marcos, né, já no finalzinho da Idade Moderna, dois grandes marcos, duas grandes revoluções que mudam completamente a forma de organização da sociedade europeia, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Tá certo? E é nesse contexto em que a sociologia surge como uma ciência. Né? As pessoas, os pensadores começaram a entender a necessidade de explicar essas transformações, essas mudanças profundas pelas quais passavam as sociedades europeias por meio de um conhecimento científico, preciso, rigoroso sobre a sociedade. A ciência da sociedade, que é a sociologia, surge então nesse momento de transformação, de grandes impactos, né, trazidos por essas revoluções, tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa. Né? É um momento em que a sociedade se organiza de outra forma para produzir mercadorias, para produzir aquilo que ela precisa para sobreviver. Né? O ritmo de vida é profundamente alterado, né? E surgem duas novas classes sociais que vão se tornar as duas únicas classes sociais a partir dessas transformações e a partir da consolidação do capitalismo, que é a burguesia e o proletariado. Para a gente falar um pouco sobre essas transformações, né, sobre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, a gente tem que voltar um pouquinho ainda no tempo e falar um pouco sobre o Renascimento Cultural e a Revolução Científica que ocorre ali entre os séculos XVI e XVII. O Renascimento ele é uma mudança profunda na mentalidade dos indivíduos que estão saindo da Idade Média, em que prevalecia o pensamento religioso sobre o pensamento científico, né, em que a própria filosofia era dominada pelos dogmas religiosos. Né? E a sociedade está saindo desse momento de Idade Média, em que o pensamento religioso, né, em que os dogmas se sobrepõem ao pensamento racional, e voltando, né, renascendo ou retomando aquela tradição filosófica e científica que havia sido inaugurada lá na Grécia Antiga com o surgimento da filosofia. Então, quando a gente fala de renascimento cultural, a gente está falando de uma mudança de mentalidade. É uma outra forma de interpretar o mundo. Né? A gente sai de uma interpretação teocêntrica, ou seja, uma interpretação ligada aos dogmas religiosos, né? A divindade, a Deus, e passa para uma visão humanista do mundo, ou seja, observar o mundo a partir do ser humano. Né? É nesse momento de renascimento cultural que a gente tem a volta do antropocentrismo, o homem, né? O ser humano, como centro das atenções e o centro das explicações e da interpretação do mundo. A Revolução Científica, que também ocorre nesse momento de renascimento cultural, né, que é marcada pela teoria heliocêntrica, desenvolvida pelo Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, é também uma forma de se contrapor ao pensamento religioso, em que tudo, né, todos os fenômenos da natureza eram explicados por meio de dogmas religiosos e a partir dessa consolidação da teoria heliocêntrica, a ciência volta a ter uma importância fundamental para explicar a natureza, os fenômenos naturais e também o próprio ser humano. Então a gente tem, com a Revolução Científica, a volta da valorização da ciência como o tipo de conhecimento, como uma forma de conhecimento mais eficaz, mais eficiente e mais rigorosa de se compreender a realidade. A partir do Renascimento, a gente tem o surgimento de um movimento intelectual, cultural e político que a gente conhece como Iluminismo.
O iluminismo ele vai se basear nessas ideias, né, de valorização do ser humano, do antropocentrismo, da visão humanista e da valorização da ciência, para compreender a sociedade com base na razão e na ciência. O iluminismo também, a gente não precisa entrar aqui em grandes detalhes sobre o iluminismo, porque esse é um outro assunto que a gente vê em filosofia e vê também em história, mas só para a gente passar rapidamente, o iluminismo é também um movimento que marca os interesses de uma classe social que está ganhando força, que está em ascensão, que é a classe burguesa. Então, sempre que a gente falar de iluminismo, a gente tem que associar isso diretamente aos interesses dessa classe que está ganhando força, ganhando poder, que é a burguesia. Tá certo? Então, o iluminismo é esse movimento intelectual, cultural, político, né, que marca essa valorização da ciência, essa compreensão da sociedade com base na razão e na ciência, no pensamento científico, né, e marca essa importância da burguesia como uma nova classe social. O iluminismo ele vai ter o seu ponto máximo efetivo, né, de consolidação com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução fortemente inspirada pelo iluminismo. Né? Também não vamos entrar em detalhes sobre a Revolução Francesa, porque esse é um assunto mais específico das aulas de história, mas, para resumir, a Revolução Francesa é o momento em que explode um conjunto de insatisfações contra o antigo regime, contra o absolutismo monárquico na França, né, mas isso depois se espalha para outros países da Europa, em que o terceiro estado, que é a burguesia, os camponeses, os trabalhadores do campo e da cidade e a população em geral, se juntam para derrotar, né, ou para afastar o poder absoluto da monarquia, né, da nobreza e do clero. Né? E a Revolução Francesa, assim que ela se efetiva lá em 1789, que é o marco histórico da Revolução Francesa, ela marca também a conquista do poder político pela burguesia. A burguesia é uma classe que estava ganhando cada vez mais poder econômico e com a Revolução Francesa ela ganha poder político. Ela toma o Estado, o controle do Estado e dá as características, né, dá as configurações do Estado e da organização da sociedade tal como a gente conhece hoje. Por isso que a Revolução Francesa também marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Um outro momento importante desse período, né, desse contexto histórico de surgimento da sociologia, é a Revolução Industrial, que na data, né, no marco, no ano histórico, né, para se falar da Revolução Industrial, a gente fala de 1750, 1760, portanto um pouco antes da Revolução Francesa, mas a Revolução Industrial ela tem esse marco inicial em 1750 ou 60 na Inglaterra, e depois da Revolução Francesa ela também se espalha, essa Revolução Industrial, o que a gente chama de Segunda Revolução Industrial, também se espalha para outras regiões da Europa, outros países desenvolvidos da Europa que vão adotar esse novo modelo de produção, que é a produção industrial mecanizada, né? O que é a Revolução Industrial? São transformações, né, profundas na forma de se produzir aquilo que a sociedade precisa. A gente sai de um esquema de produção de mercadorias baseado na manufatura, no artesanato, e passa por uma produção industrial. Isso, aparentemente, né, olhando assim rapidamente, parece que é só um detalhe, mas não é. Quando a sociedade muda a sua forma de organizar, a sua maneira de produzir mercadorias, ela muda toda a sua estrutura. Então a Revolução Industrial marca, né, essa transformação da forma de se produzir mercadorias e, portanto, da transformação na organização da própria sociedade. Muda o ritmo de vida, muda a composição dos grupos sociais. Agora a gente vai ter basicamente duas classes sociais, que é a burguesia e o proletariado. A burguesia é aquela que é dona das fábricas, o proletariado são aqueles que trabalham nas fábricas. Né? A gente vai passar de uma sociedade que era fundamentalmente agrária, rural, para uma sociedade urbana, industrial. Então a gente tem essa passagem do campo para a cidade.
A gente tem uma passagem também de um trabalho baseado na servidão, como era na Idade Média, no feudalismo, para o trabalho livre assalariado, que é o trabalho nas indústrias, já com a consolidação do capitalismo. A partir da Revolução Industrial, a gente tem a consolidação dessas duas novas classes sociais, a burguesia e o proletariado. E essas duas classes são antagônicas, ou seja, elas estão em conflito, o que faz emergir aquilo que Karl Marx vai chamar de luta de classes. Essa disputa entre burguesia e proletariado, né, essa disputa de interesses entre essas duas classes sociais. Reforçando, o objetivo aqui da nossa aula não é adentrar nos detalhes da Revolução Industrial, nem da Revolução Francesa, nem do Iluminismo, nem do Renascimento e da Revolução Científica. O nosso objetivo aqui é contextualizar o momento em que a sociologia está surgindo. É um momento de grandes transformações, ocasionadas por todos esses elementos que eu coloquei. O Renascimento, a Revolução Científica, o Iluminismo, Revolução Industrial e Revolução Francesa. E, diante dessas profundas transformações, a intelectualidade, os grandes pensadores, né, desse momento histórico, começam a sentir a necessidade de uma explicação científica da sociedade, uma explicação ou buscar as razões para compreender essas transformações pelas quais a sociedade está passando. É nesse momento histórico em que surge essa nova ciência, a ciência da sociedade, a sociologia. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe seus comentários e bons estudos.